falar em combustão espontânea? Eu já tinha ouvido falar alguns anos atrás, em algum documentário tipo Discovery Channel, alguma coisa do tipo. E na época eu lembro que eu era adolescente e fiquei bem preocupada com a possibilidade de simplesmente entrar em combustão, pegar fogo e morrer, porque era isso que geralmente era relatado, que a ciência ainda não compreende direito, porque fica muito difícil você fazer um estudo sobre combustão espontânea, porque é uma coisa muito rara e bizarra e inesperada, e basicamente as pessoas pegam fogo do nada. Sim, elas superaquecem e começam a chegar num nível que parece que ela tá pegando fogo do nada. E isso causa danos terríveis pro corpo dela. E aí algumas pessoas morrem, enfim. Uma coisa bem assustadora. E com base nisso, o Kevin Wilson, autor de Nada para Ver Aqui, desenvolveu uma obra ficcional fantástica, tendo como premissa a questão da combustão espontânea, porém com algumas características diferentes. Esse livrinho aqui foi indicado pela Clarice Falcão na tag curadoria do final do ano passado, em dezembro, na perspectiva de ser uma leitura mais leve, afinal o ano já tinha sido bem complicadinho, né, segundo ano de pandemia. Ele cumpre muito bem essa proposta de ser um pouquinho leve, um pouquinho fácil, mas ao mesmo tempo dá um quentinho no coração que é muito gostosinho. Em Nada para Ver Aqui, nós acompanhamos a protagonista Lilian, que é uma jovem que está meio perdidona na vida. Ela está em 1995, mora com a mãe e tem uma relação muito difícil com a mãe. Desde cedo, a mãe nunca teve uma postura de apoiar e acreditar nela e respeitar a filha. E isso foi deixando várias marcas. E a gente vai entendendo que a Lilian passou por uma escola de altíssimo nível, uma escola de elite, em que ela conseguiu uma bolsa por conta própria, porque a mãe dela não estava nem aí para isso. Com muito esforço ela consegue essa bolsa, né, e se dedica aos estudos, entendendo que aquilo é uma oportunidade para ela melhorar de vida. Só que acontece algumas coisas bem desagradáveis e ela acaba perdendo essa oportunidade, como nós vamos entendendo ao longo da história. E aí ela recebe uma carta de uma ex-colega e amiga que ela troca correspondências de vez em quando, que é a Madison. E a Madison, chamar ela de... Opa! E chamar a Madison de amiga é uma coisa bem complicada, porque a gente vai vendo que tem algo muito tóxico ali. E então, a Madison está casada com um senador, ela tem uma vida de luxo, é riquíssima, né, influente, e parari, parará. E esse senador teve um outro casamento em que nasceram gêmeos, a Bessie, que é a menina, e o Roland, que é o menino, que agora estão na sua faixa de uns 8 para 9 anos de idade, por aí, e que moravam com a mãe. Porém, a mãe morre em circunstâncias bem complexas e o senador Roberts precisa, então, tomar conta dos filhos. Porém, lembra da combustão espontânea? Pois é, as crianças entram em combustão quando estão muito estressadas, quando estão com muito medo, enfim, elas ficam num estado incontrolável e começam a pegar fogo, tipo tocha humana, assim, pegam fogo, mas diferente da combustão espontânea normal, é que não é normal, né, mas aqui é relatada pela ciência, minimamente, nesse caso as crianças, elas pegam fogo e assim como um super-herói, isso não causa danos ao corpo delas, elas só pegam fogo e depois esse fogo se extingue, queima as roupas e tudo mais, mas enfim, elas têm essa condição e precisam conviver com ela. Só que o senador Roberts, como é uma pessoa pública, e a Madison também, eles são muito preocupados com essa questão de imagem, de política, então o que eles querem mais é deixar essas crianças escondidas, né? Não divulgar que elas têm essa característica diferente, não chamar atenção, fingir que nada está acontecendo. E é por isso que a Madison chama a Lilian para cuidar dessas crianças. Mesmo que a Lilian não tenha pedagogia, nunca tenha sido babá, nunca fez nada do tipo, mas ela é chamada então, e como a vida dela já estava meio que aquela coisa sem graça, assim, sem muito objetivo, ela estava
deprimida até, assim, isso é possível ver, assim, que ela estava bem descrente da vida. Então ela resolve aceitar essa oportunidade para ver no que vai dar. E aí começa essa convivência dela com as crianças, que não é nem na mansão lá do senador, e sim numa edícula que fica na propriedade, uma casinha lá que a Lilian mora com eles e tal, e começa nesse desafio de se aproximar e cuidar dessas crianças e principalmente evitar que elas coloquem fogo em tudo. E aí a gente tem esse trio improvável da a Lilian, a Bessie e o Roland tendo a construção do seu vínculo e de forma muito sagaz e muito empática, a Lilian começa a entender como que a cabeça dessas crianças funciona, como que elas se sentem, né? A história difícil de vida que elas tiveram, a rejeição do pai que vê elas como aberrações. E tudo isso vai fazendo com que a Lilian crie um afeto muito forte por essas crianças, mas, acima de tudo, ela respeita a Bessie e o Roland. Ela vê e trata eles com um mínimo de humanidade que elas merecem, né? Que essas crianças precisam. E aí a gente vai acompanhando essa história, tem momentos muito engraçados, né? Tem a Madison e o senador Roberts têm um filho que tem ali os seus 3, 4 anos, que é o Timothy, que também tem um momento muito engraçado sobre isso, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, enfim, é uma leitura leve, é uma leitura coração quentinho, e acredito que veio de uma forma muito bacana para fechar o ano de 2021 ali no circuito da Tech Curadoria, porque realmente eu estava precisando de uma leitura leve, fluida, gostosinha, que me comovesse, e eu me comovi em vários pontos, mas que também me desse momentos de humor e umas risadas. Bom, agora vamos entrar na questão dos spoilers, né? Então, a Lilian é muito perspicaz, ela consegue entender a necessidade das crianças em serem acolhidas e abraçadas nos momentos de estresse, que são os gatilhos para a autocombustão. E aí ela começa a trabalhar com meditação, começa a trabalhar com yoga. Claro que, né, ela não é uma profissional dessas áreas, mas ela tem o clique de entender que essas coisas poderiam ser boas e vai atrás, né? Vai atrás de livros, vai atrás de todo tipo de possibilidade para cuidar bem dessas crianças, para que elas fiquem mais seguras. E aí a gente tem essa possibilidade de enxergar o livro como essa analogia das emoções, porque é quando as crianças estão mais vulneráveis, com mais medo, com mais temor, com mais raiva, com mais estresse, que elas pegam fogo, né? E como a gente faz esse comparativo, né, desses sentimentos com o fogo, né? Parece que é uma coisa que queima de dentro para fora, só que aqui a gente tem essa raiva, esse medo sendo exteriorizados, né? Então as crianças conseguem, com o apoio da Lilian, desenvolver mais essa autoconsciência, mais essa habilidade de gerir sentimentos difíceis de raiva, de luto, de dor, de rejeição, e tudo isso começa a se tornar um pouco mais fluido. Outra coisa que... E aí a gente tem um momento muito engraçado que eu comentei com o Timothy, que a gente descobre que ele também herdou ali o gene da autocombustão bizarra. E ele também começa a pegar fogo no meio de uma cerimônia lá que o pai dele estava recebendo um cargo altíssimo do governo. E ele simplesmente começa a pegar fogo. E aí é muito engraçado lembrar dessa cena, porque realmente eu ri alto com ela, porque a gente tem ali um momento de que reflete muito esse título, Nada para Ver Aqui, né? Tá acontecendo uma coisa super bizarra. Sabem aquele meme lá do cachorrinho que tá numa sala pegando fogo? E o cachorrinho tá tipo, ok, tá tudo bem. É uma coisa meio assim. As crianças que pegam fogo. E é muito divertido. Traz algumas reflexões interessantes também. A Madison tem uma coisa muito tóxica com a Lilian, que se aproveita de que a Lilian tem uma quedinha por ela, enfim, começa a manipular ela em vários momentos, e a Lilian, por mais que a Madison tenha meio que ferrado a Madison e o pai dela, né, mas tenham ferrado a vida dela lá na escola, em que ela foi expulsa porque assumiu uma culpa que não era dela,
a gente vai vendo também esse desenrolar de uma amizade que é muito tóxica, então é bacana ver uma amizade que é muito. Tem uma relação de desigualdade ali que é muito revoltante. Tinha momentos que eu ficava realmente revoltada com o que a Madison fazia e tudo mais. Mas enfim, feito o meu comentário rapidinho sobre esse livro, eu indico como uma leitura leve que você vai lendo sem nem sentir. Quando eu vi, já tá, tem várias marcaçãozinhas que eu fui fazendo, assim, de momentos que eu achei bem interessantes. Mas como psicóloga, né, eu destaco muito essa questão das emoções se exteriorizando nas crianças. O quanto é, o quanto a gente precisa trabalhar com o nosso medo, com a nossa raiva, ou eles podem ficar destrutivos. Eu participei também de um debate do livro que a gente faz do TEG Curadoria, do Passo Fundo e tal, e eu não me lembro agora quem do grupo falou, mas que comentou, inclusive, do quanto também a gente pode pensar da forma como as crianças são tratadas na questão de pessoas com deficiência, né? Do capacitismo, que faz com que uma criança diferente, que tem uma condição diferente, seja isolada. E antigamente a gente via isso muito mais do que hoje, mas ainda continua esse movimento de isolamento de uma criança que tem características diferentes, né? Que precisa ser incluída, mas que acaba sendo excluída pela própria família. Bom, é isso. Se você leu também, conta aí o que você achou e até a próxima!